Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatorine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Haribol, 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 todas as glórias dos devotos reunidos. Hoje nós vamos para mais uma aula, né, dessa série fantástica, Ensinamentos de Prahlada Maharaja, onde estamos aprendendo aí todo o esquema de se desvencilhar de Maya, né, da energia ilusória, e ao mesmo tempo saber qual atitude devemos tomar em nossa vida devocional para seguir a nossa vida em paz, voltada, né, diretamente para Deus. Então, Prahlada Maharaja está atuando como todo devoto puro dentro de um meio, né, social, político, econômico, religioso, tentando passar essa informação essencial sobre a Suprema Personalidade de Deus, quem é Deus, como que a gente tem que se render a Ele. E a gente está falando aqui só um capítulo, né? Então, esse canto 7, sobre a história de Prahlada Maharaja, tem muito mais ensinamentos. E se Deus permitir, a gente vai depois, né, pode expandir esse assunto, outros versos. Mas, basicamente, a ideia é que nós somos como as crianças demoníacas. E aí a Prahlada Maharaja representa a voz dos devotos que já avançaram em consciência, que já estão vivendo na verdade divina, e dessa maneira, por compaixão, eles tentam nos informar sobre os assuntos, né, da verdade absoluta, levando a que nós possamos ter uma alternativa, além da informação somente materialista, para tomar uma atitude com a nossa inteligência, que é uma qualidade dessa forma humana, onde decidimos realmente nos render aos pés de lótus de Deus, né, o Senhor Krishna, o Vishnu, em nosso coração, e assim termos sucesso nessa jornada humana que escolhemos atualmente estar para experienciar essa potência de Deus que habita em nosso coração e também para despertar o amor divino. Ok? Agora eu vou tentar ser mais rápido, né? Nós já estamos quase no fim do capítulo 6 desses versos. Maravilhoso. Eu estou maravilhado. A inspiração de Deus é algo indescritível, né, em nosso coração quando acionamos as palavras de Deus, os versos. Então vamos ler hoje o verso 25 do capítulo 6, do canto 7. Ok? O verso diz: Tuste cha chatrakin alabhyam ananta adye Kintair guna vyati karadi ihaje swasidaha dharmadayaha kinya gunenacha kankshetena saram jusham charannajoru pagayatam naha. Tradução:
nada é inacessível aos devotos que satisfazem a suprema personalidade de Deus, o qual é a causa de todas as causas e a fonte que origina tudo. O Senhor é o reservatório de qualidades espirituais ilimitadas. Portanto, qual a vantagem de os devotos que são transcendentais aos modos da natureza material seguir os princípios da religião, do desenvolvimento econômico, do gozo dos sentidos e da liberação, que são automaticamente obtidos sob a influência dos modos da natureza? Nós, devotos, sempre glorificamos os pés de lótus do Senhor e, portanto, nada precisamos pedir em termos de dharma, religiosidade, né? Kama, gozo dos sentidos, artha, que é o desenvolvimento econômico, e moksha, a liberação. Aqui para lá da Maharaja, ele está falando que se você se rende a Deus diretamente, simplificando, né? Como ele é tudo, certo? Não faz sentido você estar cultivando atividades piedosas que vão trazer um bom karma. Isso é chamado de religiosidade, né? Dharma. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Sarva Dharma Parityajaya. Abandona todos os dharmas, né, materialmente motivados, ações piedosas, dentro de uma série de regras e regulações assim chamadas religiosas, que trazem benefícios para a sua alma. Então, quem pratica muito isso são os karma yogis. Através da atividade, eles atraem, né, uma vida muito boa. E, por outro lado, o karma yoga também pode ser chamado de serviço devocional. Você agir como um servo amoroso eterno do Ser Supremo. De modo que tem esses dois tipos, né, de serviço ou de trabalho, um mais ligado à religiosidade, em termos de atividades piedosas, onde você obtém benefícios materiais, e essa karma yoga mais espiritual, onde você faz o serviço diretamente nesse mundo para satisfazer a Deus, onde você vai se libertar completamente da Maya através desse serviço. Temos que entender que está tudo junto, né? Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, que é a yoga da meditação, a yoga do conhecimento, a yoga do trabalho, e Bhakti Yoga, a yoga do amor. Temos que interagir todas essas yogas, né? Quando estamos trabalhando a favor de Krishna. Jnana Yoga significa você pensar nos assuntos relacionados a Krishna. A Jnana Yoga, você meditar em Krishna, na forma de Vishnu, no seu coração, ou meditar nos passatempos do Senhor Krishna, ou meditar através, né, de cantar o santo nome de Deus. E também temos, né, a Bhakti Yoga, que é despertar esse amor por Deus, e essa é basicamente aqui a linha que para lá do Maharaja ele está falando, né? Se você se rende a Deus nessa yoga, Bhakti, que é a yoga dos finalmentes, quando a pessoa conclui, né, todas essas etapas, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, outras yogas, Hatha Yoga, então ele vai chegar em Bhakti Yoga. E para lá do Maharaj ele está meio que falando isso aqui para os amiguinhos dele. Renda-se a Krishna, a Deus, a Vishnu, porque ele já, né, ele fala aqui, ó, nada é inacessível aos devotos que satisfazem a suprema personalidade de Deus. Tudo que você quer acessar
através do trabalho direto, através da sua busca de conhecimento, né, através da meditação, automaticamente quando você se rende a Krishna, a suprema personalidade de Deus, você alcança tudo. De uma tacada só você alcança tudo. É isso que Prahlada Maharaj está dizendo aqui, que perdemos muito tempo também praticando várias disciplinas e esquecemos do fator principal, que quando você se rende a Deus, afinal de contas, todas as disciplinas, todas as yogas, eles têm como esse objetivo alcançar a rendição aos pés de lótus. E a Bhakti Yoga significa que você compreendeu que através do amor por Deus, Bhakti, né, você vai desenvolver esse ponto, né, onde o amor é realmente a energia que nos conecta conscientemente com Deus em nosso coração. Então, se você está rendido a Deus, como Prahlada Maharaj está falando aqui, né, nada é inacessível aos devotos que satisfazem a suprema personalidade de Deus. Você não precisa se preocupar, porque estando rendido a Deus, o próprio Deus cuida da sua vida. Não no sentido que você se torna uma pessoa inútil ou não faz nada, mas que você passa a co-criar com a potência de Deus. E quando você co-cria com Deus, você faz que seu mundo seja perfeito, alcançando todas as necessidades, vamos dizer assim, sagradas, para você tomar cada vez mais consciência daquilo que você é e atingir esse grau de devoção pura, que é o que se pretende quando você está aqui nessa forma humana de vida. Quando a pessoa está em ilusão, quando ela está assessorada, vamos dizer assim, pelo seu falso ego, pelo engano de pensar que é esse corpo físico, você está querendo alcançar uma porção de coisa nesse mundo, e aí a religiosidade tem essa inserção, né, na sua vivência, de você orar para Deus, para pedir coisas materiais, saúde, conforto, dinheiro, né? Então você tem que, Krishna, repetindo aquele verso anterior, ele fala, Sarva Dharma Parityajaya Mam Ekam Sharanam Vraja. Temos que repetir esse verso sempre. Significa, né, Krishna falando, abandona todas as variedades de dharmas, ou coisas, né, motivadas materialmente nessa linha em que você busca, né, o divino com interesses do falso ego. São chamados devotos, né, neófitos, que ainda pensam em Deus nesses termos da materialidade. E Krishna fala, né, Mamekam Sharanam Vraja. Então abandona tudo, todas essas regras, regulações que fazem você gerar uma energia que vai gerar bom karma, que vai gerar é como se fosse uma lei da atração. E ele fala, simplesmente se rende a mim, se refugia unicamente em mim. O próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, está falando isso no Bhagavad Gita. Temos que ter essa confiança, essa fé. Se sou um devoto de Krishna, na pretensão de me tornar um devoto puro, purificando a minha mente, limpando o meu coração, naturalmente quando eu estiver com Deus, isso é óbvio, é lógico, porque se tudo é Deus, toda manifestação representa a energia de Deus, naturalmente você alcança tudo o que deseja, porque você passa a co-criar com Deus. Não é mais o falso ego criando através daquele esforço, vendo o mundo de uma forma completamente desvirtuada, através do filtro da programação mental. Você sai fora de tudo isso e começa a ver o mundo como Deus. O mundo é a presença de Deus, seja através da projeção da mente, ou através da visão correta, que é a substância por trás de tudo, é Brahman. É essa energia que nós plasmamos com a nossa mente para criar as manifestações daquilo que se chama o meu mundo, ou a manifestação material, em relação a esse falso ego, ou em relação ao espírito consciente.
Essa vida é como se fosse uma magia, e você é uma pessoa mágica, só que quando você é um mágico devoto de Deus, a sua magia é hiperpoderosa, é algo paranormal, vamos dizer assim, né? Enquanto que a pessoa que faz a magia dentro do reino, né, de Maia, no falso ego, a magia dele tem uma enganação, tem uma ilusão por trás. Ele vai manipular as energias. Mas quando você está em Deus, Deus se apresenta diretamente para você como a energia que Ele é. Você já não precisa ficar manipulando energias. Poderes místicos também. Estar com Deus é o maior poder místico. O amor é o maior poder místico que tem. Porque aí você, quando você se rende a Deus, Ele passa a cuidar de você pessoalmente. E é isso que Prahlada Maharaj está tentando falar aqui, ó, desde criancinha, coloca a sua energia, a sua atenção, a sua vida nos pés ou nas mãos, né, de lótus de Deus, da Suprema Personalidade de Deus, e deixa que Ele vai te conduzir de um modo bem simples. Quem é que não pode entender isso? Né? Mas você cocria com Deus. Você não fica uma pessoa, não, Deus vai cuidar da minha vida. Não é assim que funciona. Você tem que trabalhar com Deus na cocriação da sua vida. Você tem que sentir a compaixão no seu coração para que Deus faça arranjos para você levar essa mensagem para o mundo. Não é simplesmente, eu quero ser famoso, um devoto de Deus, quero ser caridoso, quero ser, né, reconhecido. Assim, não tem esse falso ego. Você simplesmente leva a sua energia para o mundo. Se tiver que ficar em silêncio, fica. Se tiver que falar para todo mundo, você fala. Deus está agindo, você vai fluindo. Certo? Então ele fala assim, nada é inacessível para Deus porque Ele é a causa de todas as causas, a fonte que origina tudo. Rendam-se imediatamente àquele que é a causa de tudo aquilo que você deseja. Ele é a fonte que manifesta tudo que a sua mente tem desejo por objetivo conquistar nesse mundo, seja material, seja algo intelectual, um conhecimento, né, genial, seja uma intuição espiritual. Tudo isso é Deus. É a energia de Deus o tempo todo trabalhando com você nessa unidade qualitativa, onde a gota que você é mergulha no oceano que Deus é, e o oceano que Deus é, ele mergulha na gota que você é. E na verdade é tudo uma coisa só, porém você é eternamente uma partícula, né, uma centelha divina de Deus, usando, né, a sua sabedoria, o seu amor, para ser essa expressão perfeita do oceano através da gota que você é. Se você compreender isso, você compreendeu tudo. Krishna é o oceano de bem-aventurança, de consciência e existência e eternidade. E você está conectado diretamente a essa fonte original. E você é Deus em ação. Só que você é uma energia de Deus, Tatastha Shakti, a energia marginal que pode ficar aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Mas, de qualquer maneira, se você está situado na sua consciência espiritual, você naturalmente vai manifestar essa perfeição de Deus. Por isso que é chamado devoto puro de Krishna. E aí no Bhagavad Gita, Krishna fala, é muito rara uma alma que se rende nessa condição de pureza nesse mundo, porque todo mundo tem essa impressão em si mesmo da religião, onde você acha que você tem que ficar pedindo coisa para Deus. Deus não está interessado em ter essa relação. A relação de Deus tem que ser com amor. E você, como parte de Deus, sendo um pequeno Deus nesse mundo, você tem o poder igualzinho de Deus de criar dentro dos seus limites como centelha espiritual aquilo que você quiser.
E se Deus te escolher para fazer uma missão espiritual nesse mundo, você vai receber a potência de Deus que vai ultrapassar a sua capacidade assim, de centelha divina, porque aí é Deus que está agindo através de você. E você está agindo através de Deus. Tudo se unifica nessa consciência, compreende? Então, para lá do Maharaj, ele está falando aqui, lógico, que a gente está expandindo essa compreensão do que ele quer passar, mostrando, né? Quando a gente vai conversar com pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento da consciência de Krishna, a gente vai falar numa linguagem mais simples. Porém, eu acredito, né, que muitos que estão aqui ouvindo são já devotos de Deus e têm essa absorção maior do que pode ser falado por aqui. Então, ele fala que o Senhor é a fonte que origina tudo. O Senhor é o reservatório das qualidades espirituais ilimitadas. Certo? Porque Deus, ele é espírito. Deus não é matéria. A matéria, tudo isso que a gente vê aqui como matéria, é um filtro da mente. Na verdade, tudo é Brahman, tudo é espírito. Mas como está assim plasmada nessa dimensão em que estamos agora, com esse corpo físico, e queremos interpretar o mundo através do nosso intelecto, que é só uma qualidade da mente para compreender, né, as coisas, a gente não consegue compreender que tudo é Deus. Mas quando você está situado no espírito, as qualidades divinas se manifestam e você consegue compreender perfeitamente o que é esse mundo que te cerca, esse corpo material, e você compreende aquilo que você é, que está além desse pequeno eu, né? Esse pequeno eu que é a identificação da mente com esse corpo, sendo esse corpo um pensamento condensado da mente que faz o seu movimento interno em si mesmo. Essa é uma compreensão que você vai ter mais quando você começar a fazer a meditação, onde você vai entender que a sua própria mente cria um eu, isso que é chamado falso ego, e através desse falso ego, você vive como um centro de expressão da sua própria mente. Mas esse pequeno eu é a mente, é um pensamento, para dar substancialidade a essa relação entre o eu, por exemplo, e o não eu. Krishna já logo no capítulo 2 ele mostra essa coisa da dualidade, né? Temos que sair dessa dualidade, entender que esse corpo é uma expressão do espírito, mas não é o espírito. É o espírito, mas não é o espírito. É igual, mas é diferente. Aqui tudo é uma experiência para você vivenciar aquilo que você é, o eu real, o eu centelha divina. Ou eu sou, né, como as pessoas falam, né, seu estado crístico, seu estado prabhupádico, seu estado búdico. Certo? Então temos que entender essa posição eternamente como um servo eterno amoroso de Deus, porque muitas filosofias, principalmente as chamadas Mayavadis, e Prabhupada veio aqui para o Ocidente exatamente para tirar essa concepção, que é a concepção inicial ainda da vida espiritual. Prabhupada veio falar assim, não existe essa coisa que você vai perder a sua individualidade, que você é Deus, como querem explicar, né, os mestres dessas filosofias, chamada mais Adwaita, né, Adwaita, da não dualidade. E Krishna veio falar, não, essa dualidade entre o Espírito e o Espírito Supremo, que já é algo transcendental, você não pode pensar isso em termos intelectuais, e você só vai realizar isso quando você começar a purificar a sua mente, ela existe eternamente. Você é um eterno servo de Krishna, aquilo, a centelha divina. Não esse eu da mente aqui, a centelha divina. E existe uma realidade transcendental chamada Vaikuntha Loka Dhamma, onde o centro dessa realidade
existe, né, um planeta chamado Krishna Loka, onde a própria Suprema Personalidade de Deus, que é a causa de todas as causas, né, a origem, que ele fala aqui, a origem, a fonte que origina tudo, que é Krishna, existe nessa expressão chamada de passatempos. Essa é a missão de Srila Prabhupada, explicar isso para a gente, para você não cair, né, na armadilha de Maya. Dizem que a maior armadilha de Maya é quando você pensa que é Deus. E muitas pessoas, mesmo sem viver essa sabedoria que é incrível, né, dos Mayavadis, falada pelo Senhor Shiva, através da sua manifestação como Shankaracharya, mesmo pessoas que não têm essa filosofia, chamados assim ateus, eles pensam que são Deus, que são o centro da existência completa. De modo que o seu eu real é o centro da sua existência pessoal. Mas o centro de todos os centros, inclusive Deus habita no seu coração, é Krishna, que está aqui agora como o Senhor Vishnu. E essa é a sabedoria máxima para você compreender aonde você está entrando dentro da sua busca espiritual. Tá? Então, o Senhor é o reservatório de todas as qualidades espirituais. Tudo aquilo que nós temos em espírito, chamado de qualidades, vem de Deus, vem de Krishna. Então o Senhor é o reservatório de todas as qualidades espirituais. Não existe nenhuma qualidade que você possa ter dentro daquilo que é chamado, né? Lá no Bhagavad Gita eu já fiz uma aula, não sei se é o capítulo 14 ou 16, que falam todas as qualidades de um devoto. Aí Krishna fala, todas essas qualidades eu considero como conhecimento. E o que não são essas qualidades, eu chamo de ignorância. E o devoto vai naturalmente manifestar essas qualidades, porque ele é rendido à Suprema Personalidade de Deus. São qualidades espirituais. E tem as chamadas qualidades demoníacas, que aí fica no padrão intermediário, mas a maioria são qualidades demoníacas porque estão vinculadas ao falso ego. Ok? Então, continua. Portanto, qual a vantagem de os devotos que são transcendentais aos modos da natureza material seguir os princípios da religião, do desenvolvimento econômico, do gozo dos sentidos e da liberação, que são automaticamente obtidos sob a influência dos modos da natureza. Aqui, para lá do Maharaj, ele está falando assim, existem, né, isso aí que é importante estudar no Bhagavad Gita, no capítulo 14, o Senhor Krishna descreve que modos são esses, chamados gunas, né? Guna significa laços. Nós estamos enlaçados por energias da energia material, estamos algemados, estamos aprisionados por forças materiais que fazem acontecer todo esse cenário onde você está se identificando com um personagem material e assim tentando buscar algo espiritual, mas você está algemado, você não consegue sair disso. E aí tem tantas filosofias, tantas religiões que estão sob a tutela, né, ou políticas, ou ideais, que estão sob a tutela desses três modos da natureza, cada um apresentando um tipo de religião, um tipo de filosofia, um tipo de política, um tipo de sociedade, um tipo de alimento, ou seja, tudo está gerenciado por essas forças, que são chamados, né, os modos da ignorância, tamaguna, paixão, rajoguna, e bondade, tamoguna, sattvaguna. Então tudo está gerenciado, isso, e quando você entende isso, você se torna um observador dessas forças que estão atuando
sobre a sua mentalidade aqui nessa energia material que estão te mantendo preso. E lá no Bhagavad Gita, Krishna fala, se você se rende a mim, eu te liberto desses modos materiais. E aí aqui, nesse verso, Prahlada Maharaj está falando, são automaticamente obtidos sob a influência dos modos da natureza. Então ele fala assim, ó, religião, cada um tem um tipo de religião, porque é uma necessidade natural de cada espírito que está aqui nesse mundo, e automaticamente, se você está se identificando com algo que você não é, esse pequeno eu, o engano da sua mente sobre você, você vai querer buscar a verdade desse mundo. O que é esse mundo? Quem sou eu? O que é essa Matrix, né? Uma pessoa que tem um pouquinho de inteligência, porque a maioria das pessoas não usa essa inteligência porque vive de um modo mais animalesco, né? Faz parte esse tipo de consciência em Kali Yuga, essa era de ferro em que estamos vivendo. Porém, alguns, como Prahlada Maharaj, já atingiram um grau de consciência, de contato com essa verdade, outros já atingiram o ponto de devotos puros, muitos estão sendo usados por Deus para passar essa mensagem aqui para os amiguinhos que ainda estão nessas qualidades do modo da ignorância e da paixão, que são chamados, né, os modos demoníacos, os modos que nos prendem, que nos aterram a essa energia densa, grosseira, chamada mundo material, ou corpo físico. Tudo que está dentro da fisicalidade e das emoções hiperagitadas, da ansiedade, da lamentação, tudo isso são os modos da natureza trabalhando sobre os nossos corpos. E você tem que sair disso, através da sabedoria e da rendição a Deus. Daí aqui, ó, há esses três tipos de liberação, de religião. Tem religião no modo da ignorância, da paixão e da bondade. Aí ele fala assim, ó, desenvolvimento econômico. Tudo que você vai obter nesse mundo e que você vai perder em níveis econômicos, está programado pelo seu karma. Você não vai receber mais do que você já está destinado a receber. Certo? E você também não vai perder mais do que você está destinado a perder. E aí, de acordo com os modos da natureza, tudo aquilo que você tem, você está usando em ignorância, em paixão ou em bondade. Você está aplicando essa energia divina chamada dinheiro, divina quando usada para o favorecimento do seu avanço espiritual, de acordo com a frequência dessas energias. Aí você vai compreendendo isso. Então, o ideal é você usar a sua riqueza, né, considerando aqui desenvolvimento econômico, para o seu favorecimento espiritual. Usa tudo sempre que você puder para gerenciar esse conforto espiritual nesse mundo, onde você vai seguir em paz, sem se perturbar. Aplica o dinheiro no modo transcendental. Ok? Gozo dos sentidos também. Você pode ter um gozo dos sentidos bem animalesco, no modo da ignorância, um gozo dos sentidos assim, bem agitado, no modo da paixão, e gozo dos sentidos no modo da bondade, onde você se torna um cientista, uma pessoa mais educada. Esse tipo assim, de gozo dos sentidos, onde você é mais refinado. Então tem todo tipo de gente aí, de almas, né, vivendo no auto-engano sob a influência disso. E também a liberação. Por que você quer se liberar desse mundo? Quem está no modo da ignorância e da paixão geralmente não se libera, mas eles têm os conceitos de escapar, de fugir desse mundo, de sair do sofrimento, da miséria, que são assim, meios assim, de acordo, né, com essa energia, meios artificiais. Já no modo da bondade, você já começa a
ter esse sentimento de uma compreensão mais inteligente, onde você vai querer se liberar. Mas aí, a Prahlada Maharaj está falando aqui, mas isso é automaticamente obtido, né? Essas coisas, sob a influência dos modos da natureza. Por que você não busca algo que está além dos modos da natureza? Além da religião, além do desenvolvimento econômico, além do gozo dos sentidos, além desse tipo de liberação que está mais envolvido com esse falso ego. Então, automaticamente, a natureza material está te fornecendo o seu tipo específico dentro dessas 4 coisas que falamos aqui, mas você tem que pensar assim, não, eu quero me liberar em Deus. A sua liberação real equivale-se a você se render ao divino. Se rendeu a Deus, é o que Prahlada Maharaj está falando aqui, automaticamente você está liberado. Não precisa se preocupar com liberação, porque não existe liberação real se você não se render a Deus no seu coração. Por isso é dito, conhece a verdade e a verdade vai te libertar. Moksha, né? Libertação, liberação. E que verdade é essa? Ele está falando aqui, é se render à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Certo? Então, qual a vantagem? Ele está falando de seguir os princípios de religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e da liberação, que são automaticamente obtidos pela influência dessa energia dentro da sua programação kármica. E a gente vai perdendo muito tempo querendo estudar, não, tem que estudar essa filosofia, aí você acha que você está livre, ou você acha que você é Deus e não tem essa suprema personalidade divina, né? O Senhor Krishna, você começa a especular e fica nisso. E aí um devoto puro, igual para lá do Maharaj, vem aqui e fala assim, não, busque aquilo que é o transcendental, que é o que você já é naturalmente. Não é que você vai ter que ficar transcendental, você já é transcendental. Mas por causa dessa mente que está criando esse pequeno eu, chamado falso ego, no qual cria toda essa estrutura ilusória de manifestação do eu e do não eu, dentro da mente, do movimento da mente, você perde a sua essência, que está além disso. E que tem que estar nessa essência para você controlar essa mente. Essa mente é a sua pior inimiga, porque ela está te iludindo, fazendo você ser e viver algo que não tem nada a ver com a vida espiritual. Compreende? E daí sua mente está contaminada com isso, condicionada a milhões e milhões de vidas. Aí você chega nessa forma humana, é onde tem o túnel de saída dessa escravidão. Por isso você começa a cantar o santo nome de Deus, conforme recomendou, né? Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna trazendo o processo de saída completa, a passagem de volta para o mundo espiritual, aqui mesmo dentro do seu coração, onde você recita os nomes de Deus, né? Santificado seja o vosso nome. E aí foi nos dado diretamente esse Maha Mantra chamado Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simplesmente fácil fazer isso. Mas as pessoas, elas têm tantas crenças, tantas teorias, especulam tanto que não aceitam assim algo simples. Essa simplicidade do processo espiritual é a misericórdia de Deus. Porque nesse mundo material nós somos como loucos, né? Aqui é como um hospício. Porque você está se identificando com algo que você não é e está tentando obter assim, super vantagens dentro daquilo que se chama a religião, mesmo que você tenha essa ideia, vou sair desse mundo, mas quem vai sair desse mundo se você não está vivendo aquilo que você é? Você não precisa sair desse mundo, você tem que sair da programação da sua mente que projeta esse mundo ilusório no qual você tem esse falso ego, esse eu falso, esse eu pequenininho, que está submetido a um sistema que manipula
que programa a sua mente. Por isso que Krishna ele envia pessoas autorrealizadas, né, nesse mundo e as utiliza de uma forma sábia para você compreender, com a linguagem muito fácil também, explicando essas coisas. De modo que gozo dos sentidos, né? Ficamos perdidos nisso também. Perdemos nossa vida toda em desenvolvimento econômico, querendo ser a pessoa melhor aqui nesse mundo, que minha vida não está boa, que seria melhor se tivesse assim, assado. Há várias vidas você está falando isso. Minha vida seria melhor se acontecesse isso, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais isso e aquilo, e você não vai realizar nada. Compreende? Então temos que ouvir um devoto puro. O que ele está falando? O que ele está falando? Onde que ele está? Em que ponto de consciência ele está situado para estar falando essas coisas? Gozo dos sentidos, né? A ideia desse mundo é exatamente... É porque você não pode controlar os sentidos. Mas você tem que usar os sentidos para satisfazer a Deus. É dessa maneira que você controla os seus sentidos. Não tentando frear, reprimindo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e porque é proibido, eu vou para o inferno, eu sou o culpado, eu sou pecador. Essas coisas colocam na vida da gente que emperra, né? Somos insignificantes, você tem que ser um escravo, um servo de Deus, seguindo tudo. E não é assim, você tem que seguir a energia do amor que você desenvolveu por Deus. O amor tem todas as qualidades espirituais em si, mas você só pode falar em qualidade espiritual, na qual o amor é o centro, né, de todas as qualidades, quando você estiver vibrando em amor a Deus. E para isso você tem que purificar a sua mente. E entender que liberação real é você conhecer e se relacionar diretamente com essa realidade divina dentro do seu coração, o Senhor Vishnu, através da meditação, através do estudo, né, do Bhagavad Gita, do Bhagavatam. E é algo pessoal, é entre você e o divino. Então logo você tome a decisão de que sim, eu desejo estar vivendo nesse estado de relação amoroso com Deus, né? Eu sou um amante de Deus. Aqui nesse mundo, quando você quer ser amante de alguém, ou alguém é seu amante, você estabelece uma relação íntima. Então, com Deus também, dentro, né, do entendimento do que sejam as gopis lá no mundo espiritual, elas são amantes de Krishna. Elas têm essa coisa de namorada mesmo, mas que não é namorada igual a gente imagina aqui. É o amor infinito, o amor transcendental. Lá não tem esse negócio, Krishna é meu. Né? A Gopi fala assim, Krishna é de todo mundo, eu quero oferecer a existência de Deus para todo mundo. Não é como aqui no mundo material com o falso ego, onde a sua amante é minha, ela me pertence. Se ela não fizer isso, eu vou fazer isso e aquilo com ela. Não é assim, não tem esse domínio. O amor espiritual é que você quer que todo mundo tenha Krishna. Certo? Então tem muitos passatempos interessantes dentro dessa relação das gopis com Krishna, que é esse amor mais assim exuberante que existe no mundo espiritual. Então ele está falando que nós, devotos, sempre glorificamos os pés de lótus do Senhor. E, portanto, nada precisamos pedir em termos de Dharma, religião, Kama, gozo dos sentidos, Artha, desenvolvimento econômico, e Moksha, liberação. Isso é muito importante que eu falei, né? Não pense em você se liberar da Matrix. Esse desejo de se liberar da Matrix já é uma ilusão também. Agora, quando você se rende aos pés de lótus de Deus e você se torna, né, um devoto amável, um amante
de Krishna, naturalmente você sai da Matrix. E é exatamente isso que Prahlada Maharaja está fazendo aqui. De que adianta, né? Ele fala aqui, né? Isso é automaticamente, tudo que você quer é obtido pelos modos da natureza, esse tipo de liberação que você quer escapar, né? Daqui da Matrix. Você pode escapar daqui através de drogas, através de ter um emprego onde você está ganhando muito dinheiro, aí você escapa, ou você está obtendo um tipo de conhecimento, que aí é o modo da bondade, e você acha que você está escapando, mas você não está escapando. Certo? Você está criando uma ilusão que você está escapando. Então essa liberação aqui, para que você está importando com isso? Renda-se a Deus. Imediatamente você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Isso é imediato. Você, como espírito, como parte integrante de Krishna, você já é livre. Você não precisa ficar livre, você já é livre. Você tem que tirar essa função, vamos dizer assim, macabra da mente que está te mantendo preso aqui e criando esse mundo que é você mesmo que está criando. Você é responsável pelo seu sonho. Certo? Quando você deita lá na cama e sonha, aquele sonho é a sua projeção, é a sua loucura, são os seus desejos sendo realizados no sonho que às vezes você não realiza aqui na plataforma física. E aí quando você acorda, você vê que era só um sonho. E desse mundo material aqui agora, desse estado de vigília em que a gente está conversando aqui, quando você acordar, você vai ver que você que está produzindo tudo. É um sonho, é uma brincadeira isso aqui. E quando você se torna um mágico da alma, co-criando com Deus, você vai criar um mundo do jeito que você quiser, dentro daquilo que vai te trazer o benefício espiritual, onde você vai colocar a sua atenção, seu tempo, sua energia, sua devoção, naquilo que é a realidade. Quem é a causa de tudo isso? A causa de todas essas causas, desse Brahman, dessa energia que agora nós estamos fazendo, essa magia, tudo isso é um poder místico que você tem. De criar essa realidade, isso é fantástico, quando você entende, estando em posse dessa sabedoria e dessa realização interna. E você está em paz, você está criando um mundo de paz, onde você pode passar aqui nesse mundo, nessa jornada humana, se dedicando a amar a Deus sobre todas as coisas e seguir, né, rumo após a morte dessa estrutura, né, desse mecanismo biológico, você voltar para o divino em um corpo espiritual. É isso que você está fazendo aqui. E aí Prahlada Maharaja está chamando a atenção dos amiguinhos dele, olha, você só tem que ficar ali no divino e vive o mundo entendendo que você que está produzindo o mundo, não produz culpa, não produz vergonha, culpa, pecado, né? Você não vai produzir isso. Quando você está vivendo em amor a Deus, as qualidades divinas se manifestam e o seu mundo é qualitativamente amoroso, ele é divino, ele é espiritual. Por isso que quando você olha um devoto puro de Krishna, você tem que ver a forma dele, humana, como espiritual. Um corpo de luz. Mesmo esse corpo estando se manifestando materialmente. Quando você atinge esse nível crístico, né? Esse nível onde a alma está completamente vivendo como o condutor dessa personalidade feita de pensamentos, emoções, energia e ações de manifestação, nesse cenário, nesse teatro da mente. E aí você usa sua mente para criar o que você quiser. O seu poder como filho de Deus é fantástico, é fantástico. E é exatamente isso que as trevas, a escuridão não querem que você saiba. E aí você não consegue sair dessa frequência. E todos os dias você se alimenta cada vez mais dessas narrativas, dessas frequências, onde parece que você está vivendo num caos, num apocalipse, num local que parece que não tem solução. E isso é a ilusão. Te manter sempre com medo, sempre travado, sempre reprimido,
sempre achando que está fazendo tudo errado, que vai para o inferno. E aí entram, né, as religiões, entra o desenvolvimento econômico. Aí se você tem muito dinheiro, você é invejado. Se você tem pouco dinheiro, você é desprezado. Tudo vai te... né, gozo dos sentidos. Aí você não consegue ser moderado. Né? Igual Krishna fala, pô, pode ter gozo dos sentidos, pode usufruir do seu corpo material, mas com moderação, entendendo que você tem que usar os sentidos mesmo é para me satisfazer nesse sentimento que eu estou sempre ouvindo de Krishna, falando de Krishna, meditando em Deus, sendo uma unidade com Deus, uma unidade perfeita nesse mundo. E todo mundo vai ter que atingir isso um dia, porque essa é a realidade. Ok? E você tem que se liberar, né? Me vem um exemplo aqui que o divino dá, né? Eu falo assim, é igual o passarinho que está acostumado com a gaiola. Você abre a porta da gaiola, ele não sabe viver fora da gaiola. Então ele vai dar o voozinho dele, né? Alguma realização, né? No campo espiritual, através de uma meditação, de uma reflexão. E aí ele vai e volta de novo para a gaiola. E fica ali esperando o dono botar alimento. Ele canta dentro da gaiola. E ele tem todo mundo divino para voar, para experimentar, para ser ele mesmo, para ele mesmo achar o alimento dele. Várias nuances, né? Do desenvolvimento espiritual, mas a pessoa está acostumada com aquela gaiola. Então você está acostumado com essa gaiola do corpo material e a mente, através desse se fazendo de uma falsa dona, né, vai te dando comidinha, que são essas informações, esses tipos de pensamentos, de emoções, que você acabou achando que é normal. Você está habituado a isso. Daí, quando você quer criar uma disciplina espiritual, não, todos os dias vou cantar o santo nome de Deus, todos os dias vou meditar em Deus, vou ler a sabedoria divina. Então, sua mente já se incomoda, ela não quer, ela não deixa você fazer isso. Mas ela não tem que deixar nada, porque você é o senhor da sua mente. Você só está mal acostumado, você só está preso em algo que é uma criação ilusória. E aí você vai sair da gaiola e vai voar. Se quiser voltar, volta. Se não quiser não voltar, não volta. E não voltar significa que mesmo vivendo na gaiola física, você está com a consciência do voo, a consciência do infinito. Porque quem cria o limite é a mente, não é o corpo em si. É a mente atuando numa programação errônea, de vidas e vidas e vidas. Isso faz parte, faz parte. O legal da nossa vida aqui na dimensão material, onde estamos tendo realmente esse aprendizado de nos liberar, né? Realmente, é exatamente isso. Essa que é a brincadeira aqui desse mundo. Até chega um momento que você está livre, seja dentro da gaiola ou fora da gaiola. Tendo um corpo material ou sem corpo material, estando aqui no mundo material ou no mundo espiritual, não faz diferença. Porque você descobriu, sintonizou com esse amor supremo e está compartilhando com ele dentro daquilo que é o que tem que ser. Então, Prahlada Maharaj está falando que não precisamos pedir nada. Nada, nada. Se você se rendeu a Deus, está tudo perfeito. A religião vai acontecer naturalmente na sua vida, porque você já está religado com Deus. O desenvolvimento econômico vai vir bênçãos de Deus naquilo que você precisa para expandir o seu serviço devocional ou para satisfazer as suas necessidades. Daí Krishna fala no Bhagavad Gita, para o meu devoto, eu mantenho o que ele tem e trago o que lhe falta. Porque tudo é Deus. Ele que manifesta tudo. E se você... o devoto puro, ele é humilde, ele não está querendo coisa material, mas Krishna vai trazer. Krishna vai usar essa alma. Porque é muito rara essa alma nesse mundo. E aí também acontece para você o gozo dos sentidos. Gozar dos sentidos é satisfazer a Deus. Esse é o verdadeiro gozo dos sentidos.
e você moderadamente, né, dá a sua escapadinha, mas observando para não cair na armadilha de se perder completamente. Você passa a usar os seus sentidos, gratificando os sentidos de Deus, e essa é a verdadeira felicidade. Não há gozo material, nem sofrimento material, porque tudo é um processo ilusório. Mas o verdadeiro gozo do Espírito é quando ele está satisfazendo os sentidos supremos de Deus, do qual os seus sentidos são tentáculos do Espírito Supremo. Isso tudo você vai realizando na medida que você evolui em consciência. E liberação, você sempre é livre, né? Como a gente estava falando no início, você sempre é livre. Não precisa querer se liberar de nada. Se render aos pés de lótus de Deus, desse sentimento real, amoroso, você age nesse mundo em serviço devocional e está tudo certo. Ok? Vamos então ao significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Numa civilização avançada, o povo tem intenso desejo de ser religioso, de estar economicamente bem situado, de satisfazer os sentidos ao máximo e, enfim, alcançar a liberação. Todavia, essas metas não devem ser promovidas a desejáveis. Na verdade, para o devoto, todas elas são muito facilmente acessíveis. Essa é boa, né? Então, tudo aquilo que as pessoas estão assim, se matando para conseguir, o devoto acessa facilmente. Bilva Mangala Thakura disse: Mukti Swayam Mukuli Janli Sevate Ismandar Matakamagataja Samaya Pratishakaha. A liberação sempre permanece à porta do devoto, pronta para cumprir as suas ordens. Aí tá. Avanço material em religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação simplesmente fica à espreita, querendo servir ao devoto na primeira oportunidade que aparecer. Olha que incrível isso, né? Que Prabhupada está falando, e ele foi exemplo, né? Prabhupada espalhou templos em todo o mundo, ele era o homem mais rico que tinha. Então, ele está falando aqui que a liberação está sempre à porta para servir ao devoto. É como se ele personificasse essas energias que são administradas por semideuses de acordo com aquilo que você merece. E fala que o desenvolvimento econômico, a religião, as coisas que você consegue com as atividades piedosas, né? O gozo dos sentidos, tudo está ali pronto para servir o devoto puro. Então é incrível, né? É só vantagem. E você consegue sem esforço. Porque quem está suprindo é o Senhor Supremo, a fonte que origina tudo, a causa de todas as causas. Simples entender isso. O devoto já está na posição transcendental. Ele não precisa apresentar outras credenciais para assumir a posição liberada. Como se confirma no Bhagavad Gita 14:26, Sagunam Samati Taitam Brahma Bhuyaya Kalpate, porque está situado na plataforma do Brahman, o devoto é transcendental às ações e reações dos três modos da natureza material. Como você já está situado em Krishna, na energia de Krishna, o Brahman, você não gera karma. É isso que o Bhagavad Gita explica, a arte, né? Karma e Yoga, ação em consciência de Krishna, que é o capítulo 5, explica isso. Se você age com essa consciência transcendental, estando você situado na transcendência, você não gera karma. O que gera karma é você estar se identificando
com esse corpo material. O falso ego é que gera karma dentro da interação com esses três modos da natureza material. E quando você transcende os modos da natureza material, que é o que acontece quando você se rende à suprema personalidade de Deus, você passa a ficar além do karma. E aí você não pega frutos que vão te levar para outro corpo, para você ter outra vida humana ou outra vida de qualquer espécie, e aí ter que continuar a jornada nessa existência material. Então, Prahlada Maharaja disse que Agunema Cha Kanchi Kankshitana, se alguém está ocupado no transcendental serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor, ele nada precisa em termos de religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos ou liberação. Portanto, no começo da literatura transcendental, Srimad Bhagavatam afirma-se que Dharma prodihita kaitavora, Dharma, Artha, Kama e Moksha são kaitava, metas falsas e desnecessárias. Não tenha meta religiosa, não tenha meta de desenvolvimento econômico, não tenha meta de gozo dos sentidos, não tenha meta de liberação. Compreende como isso é profundo? Se você está com Deus, não tenha essas metas. Tenha a meta suprema, que é viver em Deus, na transcendência, naquilo que você é, o Espírito, a centelha divina, junto com Deus no seu coração. E esse verso aqui é como uma promessa, né? Automaticamente você já está... Não vos preocupeis com amanhã, já basta o dia de hoje. Renda-se a Deus. Ele já sabe o que você quer antes que você peça. Mas vós tendes uma fé bem pequenininha, você não consegue entender isso. O lógico. E aí você fica se matando nesse mundo, nessas 4 pretensões da tendência humana, nessa interação com os modos da natureza, e isso traz muita miséria, né? E você esquece de que você é um servo eterno de Deus. Você tenta ganhar o mundo e perde a sua alma. Então, metas falsas e desnecessárias. Pessoas que são inteiramente transcendentais às atividades materiais separativas não fazem distinção entre meu e teu, mas que simplesmente ocupam-se no serviço devocional ao Senhor, reúnem verdadeiras condições de aceitar Bhagavata Dharma, Dharma Bhagavatam Iha, porque são nirmatsara, pessoas que não invejam ninguém. Elas querem tornar os outros, inclusive seus inimigos, em devotos. A esse respeito, Srila Madhvacharya observa que Kankshate mokshagam api shukam nanankshatu jata. Os devotos não desejam felicidade material alguma, nem mesmo a felicidade proveniente da liberação. Tá? Quando você entra em contato com Deus e começa a viver na consciência transcendental, você entende que toda essa felicidade, né, de obter, né, felicidade material é uma ilusão. Então você não deseja essa felicidade. É uma ilusão, é a felicidade da mente, não é a felicidade do espírito. E também liberação. Quem é que está se liberando? Quer se liberar da matrix, da energia. Aí tem sempre a brincadeira, né? Que a mente, ela se finge de polícia para prender o ladrão, que é ela mesma. Tanto a polícia quanto o ladrão são a própria mente, brincando de um tentar se liberar do outro, ou prender o outro. Compreende?
Muito interessante isso. E você vai lá para o seu eu e você já está liberado. Se você está com Deus, você já está liberado. O que é liberação? Liberação de quê? É um jogo, entendeu? Então, liberação é quando você está em amor, né? Bhakti, quando você está em Bhakti não há moksha. Bhakti, amor a Deus, já é a liberação. Peça a Deus, Deus, eu quero me aproximar de você, né? Ou eu mesmo, né? A sua parte, quero senti-lo. E aí, com a prática, com a vivência, com essa avidez real de que eu quero isso. Então Deus vai satisfazer seu desejo, porque Deus, ele está te acompanhando aí há milhões de vidas exatamente para isso, para realizar essa união amorosa entre ele e você, e que estamos aqui aprendendo agora nessa forma humana. Estamos recebendo agora esse conhecimento aqui e entendendo isso, tá? Esta atitude em que você não deseja felicidade material nem liberação chama-se Anyabilasita Sunyam Jnana Karmadya Navritam. Os karmis, os trabalhadores fruitivos que fazem ações para ter frutos, desejam felicidade material. E os gyanis, que são aqueles que obtêm muito conhecimento dentro da área espiritual, eles desejam a liberação. Então essa liberação é como um fruto também, é como uma karma yoga mais intelectual. Gyanis e yogis, né? Os gyanis são aqueles que praticam muita filosofia mayavada, de não dualidade, em que eles estão sempre buscando, né, esse conhecimento, estudando essa metafísica, que é muito interessante, né? Muito interessante essa metafísica do impersonalismo, mas Srila Prabhupada falou que é muito perigoso. Quem é um devoto de Krishna, ele deve ficar muito atento para não deixar essa programação da unidade, né, completa do monismo entrar na nossa alma. Sempre somos eternamente servos amorosos de Krishna. Somos Krishna, um Krishninha em ação, amando, né, o Super Krishna, que é a causa original, da qual nós somos, né, partes, e ele é a fonte. Então os gyanis desejam a liberação. Mas o devoto, o que o devoto deseja? O devoto nada deseja. Ele já está completo. Se você tem Deus, você já está completo. Você só tem que desejar Deus. Depois que você obtém essa intimidade com o divino, você não quer mais nada. Você quer voltar para o mundo espiritual. E aí você tem que fazer essa disciplina. Manter a sua linha, né, de pensamento, emoções, energias nesse mundo de uma forma completamente consciente. Isso não é complicado. Quando você já acessou Deus no seu coração. Quando você já está nesse estado de pureza espiritual. Mas o devoto nada deseja. Ele fica satisfeito com o simples fato de prestar transcendental serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor e glorificá-lo em toda parte, pregando, pois esta atividade é sua vida e sua alma. Então, isso aqui é maravilhoso, né? A partir do momento que você saiu da Maya, você não deseja mais a ilusão. Não faz sentido. Você está em outra dimensão de percepção da existência. Não adianta nem tentar explicar para as pessoas que estão em Maya o ponto em que você está, depois que você realiza Deus. E quando você chega nesse ponto, você simplesmente... Enquanto eu estou aqui, nesse sonho, eu vou pregar sobre a verdade, sobre a realidade, para quem
para que todas as pessoas que também estão nesse sonho, mas dormindo em escuridão, possam ter uma chama, né, uma chispa de luz em seu coração que vai acender essa tocha, né, espiritual, que vai se converter em serviço devocional posteriormente, e onde você vai estar sempre glorificando a Deus, seja em pregação, no cantar do santo nome, está sempre pensando em Deus, sentindo em Deus, energizando em Deus, agindo no divino. E é assim que acontece. E aí você atinge o sucesso da vida humana e no fim, né, da sua programação kármica aqui, Krishna pessoalmente te conduz de volta para o mundo espiritual. Você se torna o filho pródigo, agora desperto. Ok? Então, o simples fato de prestar serviço transcendental é o que o devoto quer, ele não tem nenhum desejo. Você lê lá nos passatempos do Bhagavatam, sempre todos os devotos, quando Krishna indaga, você quer alguma coisa material, agora que você me realizou, ele fala assim, não, agora eu só quero prestar serviço devocional, que é o que traz mais prazer para o espírito, é isso, servir a Deus, satisfazer os sentidos de Deus, está sempre fluindo nessa energia de bem-aventurança, de paz, de tranquilidade, de poder olhar o que é o mundo, o que é a ilusão, o que são os três modos da natureza, o que é toda essa criação. Você passa a co-criar nesse sentido da magia plena. E aí seu mundo se torna perfeito. E você caminha nesse mundo, nessa perfeição, e observando, né, as pessoas que estão criando imperfeições o tempo todo e sofrendo e com muita miséria e desejando ter benefícios materiais. Aí você vê a natureza das religiões, né, que faz parte do contexto até você se libertar de tudo isso. Aí você vê as pessoas presas ao desenvolvimento econômico, você vê pessoas presas ao gozo dos sentidos da carne, né, da matéria, ou da intelectualidade, seja qualquer tipo de prazer, dependendo dos modos da natureza. E você vê também as pessoas querendo se libertar da energia material, mas tendo várias filosofias, várias metafísicas, mas a pessoa não se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna, que é a causa de todas as causas e que é a verdadeira libertação, quando você está vivendo como um servo eterno amoroso de Deus nesse mundo, em completa ressonância amorosa e feliz. Ok? Um beijo no coração de vocês. Fiquem sempre com Deus. Rendam-se imediatamente, né? Não vamos deixar para outra vida. Que Deus abençoe todos vocês. Muita luz, muita paz, muito amor. Haribo!